paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Passando no nosso canal, você que ainda não é inscrito, é fácil se inscrever. Clique aí no botãozinho que está aí ao lado do seu computador ou do seu celular. Ative as notificações. Se inscreva, porque é importante escrever, porque você escrevendo, você recebe nossos vídeos de primeira mão. Irmão, o nosso assunto de hoje é um assunto paradoxal. Paradoxo da nossa fé. O que é um paradoxo? O paradoxo é quando nós temos duas verdades e nós temos que escolher só uma. Na nossa mente, as duas verdades não harmonizam, mas na mente de Deus ela harmoniza. Então isso são um paradoxo. E o nosso assunto hoje é um assunto paradoxal da nossa fé. O assunto é o seguinte: Deus não manipula as vontades da pessoa para a pessoa querer. Deus não manipula a personalidade das pessoas. Você sabe por quê que Deus não manipula as verdades? Deus não manipula a pessoa, a personalidade para ela crer? Então fique aí neste vídeo de hoje, que nós vamos trazer um assunto enigmático nesse dia de hoje. Irmãos, o nosso assunto aqui é um assunto extremamente genuíno da nossa fé, trazendo conhecimento bíblico profundo para a nossa fé, para nós entendermos e compreendermos e desenvolvermos um relacionamento com Deus e sabermos pregar o Evangelho, sabermos levar as boas novas, apresentar a Cristo a sua escritura salvífica da obra da salvação, para que as pessoas venham crer, como diz a palavra lá em 3 de João, do verso 36. Aquele que nele crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, irmão, temos que entender todo o contexto gigantesco da obra da salvação, como ela se processa na vida do ser humano, como o ser humano é levado a Cristo e como o Espírito Santo convence ele do pecado. Então, o nosso texto de hoje é Romanos capítulo 9, do verso 6 até o 12. A palavra diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus,
mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá o filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa da obra, mas por aquele que chama. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Irmãos, a vida de Jacó é uma vida enigmática. Para nós entendermos, nós temos que entender como Deus trabalha, como Deus age. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca. No capítulo 25, do verso 24 ao 26, é narrado o nascimento de Esaú e Jacó. E ela viu aquela guerra dentro da sua barriga e foi perguntar ao Senhor o que era aquilo. O Senhor falou: olha, Rebeca, tem duas nações no teu ventre. O maior servirá o menor. E aí, irmãos, nasceu os dois. Jacó pegado no calcanhar de Esaú. Por isso, Jacó se chama suplantador, enganador. Mas, irmãos, do capítulo 27, do capítulo 25, do verso 27 ao 31, lá é narrado que Esaú e Jacó estavam no campo. Esaú cozinhou lá um guisado gostoso, saboroso. Esaú perguntou: dá-me desse guisado. E Jacó falou assim: eu só te dou se você me vender a sua primogenitura. Ele falou que basta a minha primogenitura, se estou a tempo de morrer de fome. Então Jacó vendeu. Jacó comprou a primogenitura de Esaú. Nós vemos, irmãos, aí que por detrás dessa situação estava o decreto de Deus, estava o plano de Deus. O que Deus estava trabalhando ali nos bastidores. Mas uma coisa que não aconteceu foi que Deus não manipulou nem Esaú para vender a sua primogenitura e nem Jacó para comprar. Deus não manipulou. Eles agiram dentro da sua consciência. Eles agiram dentro da sua escolha livre. Ali nós vemos uma escolha livre. E Deus não manipulou, mas tinha um decreto, irmãos. O plano de Deus, ele não engessa os fatos históricos. E nós vemos que, no decorrer que nós vamos lendo, aí, que Jacó comprou a primogenitura, depois Esaú perdeu a bênção, e houve toda essa perseguição,
de Esaú contra Jacó. Agora, como nós entendemos os fatos históricos, e aí depois Jacó foi reconciliar com Esaú, e qual foi o comportamento de Jacó diante de Esaú? Olha, eu sou teu servo, eu venho a ti com todo esse gado para dar um presente para você. Ali, no fato histórico, no desenrolar da história, irmão, ele não aparece como superior a Esaú, embora ele soubesse que tinha uma promessa ali, mas a promessa não engessou os fatos históricos. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque Deus, a promessa, ia cumprir lá na frente. E apesar das humilhações que Jacó continuou por baixo, ali, mas não tira de fora o amparato do projeto de Deus, da promessa de Deus. Irmãos, muitas vezes sofremos humilhação, somos desonrados, desrespeitados. Senhor, e a promessa que o Senhor fez, aonde que está ela? Irmãos, a promessa, ela não nos isenta dos problemas, ela não nos isenta das humilhações. Glória ao nome santo do Senhor. A promessa não estava engessada ali, naqueles fatos que parece que estava contradizendo o que Deus tinha falado para Rebeca. Mas ali, irmão, por que tudo aquilo aconteceu? Porque ali estava na obra embrionária. E tem coisas na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, irmão. Nós temos que entender que muitas das vezes a obra de Deus, o plano de Deus, ele é processual, ele é de passo a passo. E muitas vezes nós estamos dentro de uma obra embrionária. Mas a promessa, essa obra é uma embrionária de tudo que estamos passando, de tanta humilhação, desonra, parece que nada acontece. Irmão, é apenas um embrião. A obra ainda, ela não tomou a forma que tem que tomar. Ela não tomou a dimensão que tem que tomar. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso que quando o anjo, que era o próprio Deus, lutou com Jacó no vale de Jaboque, ali mostrando que Israel ia ser diferente, o povo de Israel ia sobrepor Esaú no futuro. Irmãos, o homem que nós vemos falar dele mais na Bíblia é Jacó. Nós vemos Jacó sendo falado muitas vezes mais do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Paulo, do que Pedro, do que Elias, do que Eliseu, do que José, na Escritura Sagrada. Este homem que teve uma vida conturbada, mas Deus houve um aspecto de engano. Sua mãe enganou Jacó para dar benção para Jacó. Jacó enganou seu pai com as próprias roupas do seu irmão. Com as próprias roupas do seu irmão, com farsa, com engano, com mentira. E como entender, irmão, esse paradoxo, esta parte paradoxal, Deus assistindo tudo nos bastidores e Deus agindo por trás para concretizar. A concretização foi tão grande que no livro de Hebreus cita
que Esaú chorou, né, com arrependimento, e ainda não foi ouvido, no sentido de quê? No sentido do pai devolver, Isaac devolver a bênção para ele. Mas tudo isso refletiu em quê? Começou lá, na venda da primogenitura, e desembocou na perda da benção. Agora, como entender todo esse aspecto do engano, da trapaça de Jacó e de Rebeca na bênção? Deus é santo? É. Deus é puro? É. Deus se comprometeu nessa história? Não, irmão, Deus agiu nos bastidores. É igual a vida de José lá. Quando José chegou no Egito, seu pai mandou falar para José para não tratar seus irmãos mal. O que foi que José falou? Falou assim: não foi vós que me enviaste, mas foi Deus que me enviou dentro de vós. E quando nós olhamos na história, será que foi Deus? Não foi seus irmãos que venderam ele, que teve uma trapaça? Seus irmãos usaram de perversidade contra José. Mas Deus, nos bastidores, pegou aquela perversidade e transformou num propósito de Deus. Como entender, irmão, a soberania de Deus, a graça irresistível de Deus que trabalha dos bastidores? Então, nosso assunto aqui é 9 de Romanos. Para nós entender 9 de Romanos, nós temos que entender toda a carta. A carta aqui, ela vem falando de Israel e dos gentios. E aqui, do capítulo 9, do verso 6, capítulo 9, do verso 6 em diante, Paulo vai falar: não que a palavra de Deus haja faltado, é porque tem uma pessoa anônima por detrás dizendo: então Deus errou, porque a promessa não cumpriu em todo Israel. E aí Paulo vai responder. É uma pergunta retórica. Irmão, pergunta retórica é quando a resposta está embutida na pergunta. Ele vai falar: não, a palavra de Deus não faltou, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. No capítulo 1, Paulo fala da depravação. No 2, fala que tanto o gentio como Israel se corromperam. No 3, fala da justificação. O 4 fala da justificação do Abraão. O 5 fala da justificação da fé. O 6 fala da santificação. O 7 fala da vida do velho homem. O 8 fala da vida do novo homem. E aí desemboca no 9. O assunto aqui não diz só eleição para um propósito, um propósito definido do povo judeu. Não significa só isso, porque o assunto da carta é a justificação da fé,
O que está embutido aqui, está embutido a escolha de Deus. Muitos arminianos entendem que esse texto de Romanos 9 não está falando de salvação. Só que nós não podemos construir este pensamento que isso daqui não se trata só de uma eleição de povos, mas aqui está falando de pessoas. Aí não, mas Jacó representava Israel, mas na hora da promessa, Jacó era Jacó, não Israel. Então Paulo está usando todo esse contexto, irmão, para enfatizar como que a salvação acontece sem Deus manipular, sem Deus fazer alguém de robô. Por quê, irmãos? Porque nós encontramos na Bíblia que primeiro que acontece, primeira obra que acontece na salvação, de primeira mão, não é propriamente a fé. E Ezequiel 17, 11 e 17, fala que foi Deus que decidiu ir atrás do seu povo. Aí o que foi que ele fez? Ele tirou o coração de pedra. O que é o coração de pedra? É uma figura de linguagem que o profeta Ezequiel usa para enfatizar a incredulidade, a rebelião do homem contra Deus. Então Deus vai lá, tira, quebra o coração de pedra e dá um coração de carne. Para quê? Para o coração de carne ficar sensível à voz de Deus. Aí, pela pregação do Evangelho, aí entra a fé, que é a causa instrumental. Através da fé, o crente se apropria da obra da salvação. Mas primeiro, o que acontece nos bastidores é uma regeneração. É como está lá em Efésios capítulo 2, do verso 2, que nós estávamos mortos em delito e pecado, e Deus nos deu vida. Então, irmãos, por isso que Deus traz esse assunto aqui, para nós sabermos pregar o Evangelho, expor o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas, trazendo a ela a oferta da salvação. A oferta da salvação. E a oferta da salvação, a pessoa responde com fé. É igual a criança que está dentro do ventre da mãe. Foi ela que escolheu nascer sendo uma menina ou um homem. Não, irmão, ela não fez nada ali na obra para ela nascer. Não, tudo aconteceu, foi 100% Deus ali. Então é na obra do novo nascimento, é 100% Deus. E aonde que o homem aparece? Aparece depois que Deus dá vida a ele. Aí quem vai desenvolver, primeiro quem vai responder por fé sou eu. Quem vai se arrepender sou eu. Entendeu? Mas o aspecto do novo nascimento é Deus. Mas como é que pode ser? Se a pessoa já nasceu, foi regenerado, por que quem tem a fé? Isso estou explicando aqui no âmbito humano para os irmãos entender. Só que essas coisas, elas acontecem tudo junto. Acontece a fé, o arrependimento, a regeneração e a convenção. Acontece tudo junto ali no mundo espiritual. Então, irmãos, Deus, Ele não vem manipulando. O Senhor, Ele fala com voz
voz doce, voz mansa no coração. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Ele não faz do homem robô. Não, de maneira nenhuma. Deus, isso é um conceito distorcido da verdadeira obra de salvação, do verdadeiro processo da salvação. Você pode estar ouvindo aí, e você às vezes não é regenerado, não nasceu de novo, mas Deus está trazendo aqui esse assunto para impactar a tua fé, para impactar o seu coração, para Deus quebrar o seu coração de pedra e te dar um coração de carne, seu coração ficar sensível à voz do Espírito Santo, e aí a obra acontece. É igual aquela parábola que o Senhor fez da semente, que ela é plantada de noite, né? Ela nasce, ela dá espiga, o fruto amadurece, tudo rapidamente. Assim é a obra da salvação na vida do homem. Ela pode nascer, não abrir, piscar de olho. Esta obra pode nascer dentro de você, e você pode provar do novo nascimento, desta obra doce, magnífica, soberana, eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Muitas vezes você está ouvindo e não entendeu ainda o chamado de Deus, a convocação de Deus, que Deus está te convocando para o reino de Deus, para fazer parte da família de Deus. Oxalá que esse assunto aqui vai fazer cair as escamas do teu olho espiritual, e você vai receber, vai ser produzida dentro de você a natureza de Cristo, para nascer em espírito e em verdade. Irmão, este é um assunto que senti com alegria de trazer para todos os nossos inscritos do canal, para toda a nossa irmandade e para todos que estão aqui no nosso canal. Fique com Deus. Ósculo santo no vosso coração.